Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Que bom poder falar contigo, que bom poder entrar na tua casa, no seu lar, nesse período de isolamento social, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço neste dia para os nossos irmãos mais idosos da Igreja Batista do Jardim Marieta, o irmão Alfredo, a irmã Catarina, o irmão João Pereira, a irmã Dileuza, irmão Armindo e Silvina, irmão Paulo, irmã Rosa Cusca, irmã Clarice, irmã Jailma, irmã Ednei, irmão Dutra e irmã Helenita, ao irmão Zezinho também, irmã Luzia. Então, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Na igreja também, Batista em Bofete, um abraço também para o senhor Francisco, para a sua esposa, e também para o senhor João, tá? Além de um abraço grande no pastor Eliezer e na sua esposa, e aos demais irmãos de lá, ok? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre um tema muito importante, principalmente para a família, é a questão da comunicação. E há um texto importante que nós vamos meditar sobre ele, sobre a importância da comunicação, principalmente para a família. 1 Coríntios 14, versos 8 e verso 9. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar? Meus irmãos, a comunicação é algo muito importante para o bom relacionamento de todas as pessoas. No ambiente familiar, no ambiente corporativo, profissional, no ambiente escolar, em todas as áreas, a comunicação é vital para o bom relacionamento entre as pessoas. E aqui entre nós, a falta de boa comunicação. Quantos conflitos já geraram? A falha na comunicação. Quantas guerras foram estabelecidas? Quanto sofrimento aconteceu pela má comunicação? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que toca a trombeta, ou seja, aquele que está à frente de um exército e que as ordens elas são comandadas pelo som da trombeta, quem os ouve tem que saber o sonido do que realmente se trata. Se é para avançar, se é para recuar. Então a comunicação é algo fundamental para o ser humano e para a vida da família, para a vida também dentro da igreja, a vida comunitária dentro da igreja. Mas, irmãos, não é tão fácil assim. A gente parece que não que é alguma coisa natural, né? Mas há alguns reflexos também importantes, porque muitas vezes não é tão fácil assim. Por detrás da comunicação está alguns fatores muito importantes com relação à educação. Muitas vezes, às vezes a falha de comunicação ela tem a ver com alguma experiência traumática durante a infância, talvez uma educação muito rígida, um ambiente familiar muito rígido na infância possa fazer de uma criança ela ser muito retraída, ela pode ter muita timidez em se expressar, né? Também pode haver expectativas muito altas quando a pessoa, pela sua forma de ser, exige um nível muito alto nas suas expectativas de vida. Também é importante no ambiente familiar os cônjuges conhecer a história do outro. Conhecer a história do cônjuge, como é que foi a história da família, a história da criação. Isso é muito importante para compreender o que o outro sente
porque muitos reflexos da má comunicação têm a ver com a história de vida de cada um dos cônjuges. Isso é muito importante, porque muitas vezes os níveis, os conflitos acontecem porque quando existe a fala, automaticamente na memória, traz à memória circunstâncias do passado e que geraram dor, que geraram sofrimento, isso vem à tona. Por isso, muitas vezes, é importante nós compreendermos a história do outro. Compreendendo o outro, nós podemos utilizar a comunicação de uma forma correta, de uma forma equilibrada, e para podermos, ao final, ser ouvidos, compreendidos e os relacionamentos se tornarem mais saudáveis. Também, na comunicação, há um medo de incompreensão. E quando há o medo, automaticamente há uma retração. Há uma preocupação com o fracasso. Então isso interfere no nível de comunicação e falta de compreensão nas coisas mais básicas. Então é importante nós compreendermos e nós avaliarmos melhor o nível de comunicação, melhorar os nossos níveis de comunicação. Mas é importante o seguinte, que você, ao ouvir essa mensagem, não foque no outro, foque em você mesmo. Você analise você mesmo algumas considerações e possam reverter essa situação para uma melhor comunicação entre os membros da família, ok? Meus irmãos, a comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva em expor ideias e opiniões. Na verdade, muitas vezes, às vezes as pessoas querem uma coisa e faz um rodeio, mas um rodeio tão grande que você não sabe qual é o objetivo. Então, quando se comunica com alguém, tem que ser claro e bem objetivo. Meu filho, eu gostaria que você hoje realizasse essa tarefa para mim, ok? Eu gostaria que você pudesse arrumar o seu guarda-roupa, colocar em ordem o seu guarda-roupa, porque isto vai te ajudar no dia a dia nas suas tarefas. Isso vai te ajudar a você ser uma pessoa organizada, você vai ganhar tempo e você vai ajudar no seu dia a dia você ser uma pessoa mais organizada. Isso pode ser considerado uma comunicação correta, objetiva. Também há necessidade de uma comunicação de um feedback de forma transparente e respeitosa, né? Às vezes uma palavra, você compreendeu o que eu te disse? Tem alguma dúvida? É importante para que a pessoa possa estar compreendendo. Eu entendi, sim, preciso fazer isso, isso, isso. Correto. É importante. Fazer um parênteses aqui, muitas vezes no ambiente profissional, no ambiente corporativo, um chefe, um gerente, ele dá uma orientação para que um trabalho seja realizado. Se o funcionário não entende, não compreende, ele demanda tempo, trabalho, e quando vai entregar o trabalho realizado, é um trabalho frustrante porque ele não entendeu o que o seu gerente, seu superior queria. Então, há necessidade de um feedback compreensível, nível adequado, ok? Se não entendeu, puxa vida, eu não compreendi. Né? Então, isso é muito importante. Quando não se entende, pode perguntar. É importante o questionamento. Não entendi isso. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Qual o melhor horário de fazer? Então, a comunicação ela requer um feedback, idas e vindas. Também é importante dar atenção e ouvir as pessoas. Parece fácil, né? Parece natural, mas muitas vezes não é. Muitas vezes nós estamos com tantas coisas na nossa cabeça, tantas preocupações, que as pessoas querem falar conosco e nós não damos atenção para ela. Nós queremos despachá-las rapidamente. Mas não pode ser assim. Nós devemos dar atenção para as pessoas. Principalmente, uma grande necessidade dos nossos dias é poder ouvir as pessoas.
ter tempo para ouvir as pessoas. As pessoas hoje, fora esse período de quarentena que nós vivemos, que está propiciando a gente reorganizar muitas coisas, mas normalmente a nossa vida é tão corrida que a gente não ouve, não quer ouvir as pessoas, quer que as pessoas falem rapidamente e seguir adiante, mas não pode ser assim. Uma grande necessidade é de ouvir as pessoas. Muitas vezes vivemos num ambiente tão difícil, social, de tanto estresse emocional, que só o fato de alguém ouvir a outra pessoa já é salutar, já traz saúde, já traz equilíbrio emocional. Então nós precisamos estar abertos e reorganizar o nosso entendimento para que nós tenhamos tempos de ouvir as pessoas. Isso é muito importante, principalmente no ambiente familiar. Às vezes essa geração, a geração mais nova, não tem muita paciência, quer as coisas muito rápido, é para ontem. Talvez a conversa fica meio um desconforto quando o pai e a mãe querem conversar um pouco, sentar. Mas isso precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado, e com o tempo vocês vão ver a qualidade de vida com relação a isso. E é interessante que alguns dizem que temos 2 ouvidos e uma boca. Então devemos ouvir mais e falar menos. Essa questão é algo que a gente precisa observar. E não utilizar a escuta seletiva. O que é a escuta seletiva? Você só quer ouvir aquilo que te interessa. Talvez você, se alguém vai criticar você ou falar alguma observação, ou talvez de uma falha tua, ou uma observação que pode ser positiva para você, você se nega a ouvir. Você simplesmente entra por aqui e sai por aqui. Não podemos fazer isso. Devemos ouvir atentamente, devemos observar, porque alguma coisa pode ser útil e deve ser útil para a sua vida. É interessante que muitas vezes a gente fala assim, como que pode ser uma comunicação, uma comunicação num ambiente tenso? Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias são tão difíceis. Por exemplo, às vezes um marido esteve lá no trabalho um dia muito difícil, um dia de conflitos, coisas muito desagradáveis aconteceram. Ele chega muito estressado, e às vezes ele quer ficar um pouco quieto em casa. Aí ou a mulher ou os filhos chegam e começam também a colocar inúmeras circunstâncias, e de repente a pessoa vai e explode criando um conflito, criando uma situação desconfortável, discussões. Isso nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos. E aí começa muitas vezes uma discussão, uma falha de comunicação. A Bíblia fala como é que nós podemos reagir com relação a isso. Como é que nós podemos reagir? É interessante, vamos ler um texto de Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao verso 9, e diz o seguinte sobre a importância da fala. E diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria também. Isso é também o capítulo 3, verso 3 de Tiago. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu acho que algo importante para nós é nós dominarmos a nossa fala, dominarmos a nossa língua. Quando eu havia dito que um ambiente de estresse emocional, um conflito acontece. Mas nós podemos e devemos dominar a nossa língua. Aqui Tiago está dizendo que se nós dominássemos, muitas das dificuldades e problemas, elas não aconteceriam. Então, antes de mais nada, tem um psicoterapeuta, e ele diz que se os homens segurassem a sua fala alguns segundos, talvez uns 25, 27 segundos, segurasse antes de falar, sem pensar, muitos dos problemas seriam evitados. Então, antes de entrar numa discussão, ou às vezes retroceder, ou falar de uma forma, de um tom mais alto, de um tom mais nervoso, que você pare um pouquinho. Pense um pouquinho, alguns segundos. Se você pensar desta forma, a sua comunicação melhorará. Você pensará um pouco melhor sobre como responder e de forma mais equilibrada, de forma mais sábia, buscando um entendimento e não receber uma resposta e atacar, gerando um conflito, que vai gerar um outro conflito, e no final vai gerar um resquício nos relacionamentos, muitas vezes familiares, e aquilo vai sedimentar, e aquilo pode gerar mágoa no coração, e aquilo vai acumulando no coração, e isso vai prejudicando, vai esfriando os relacionamentos. Então é muito importante nós pensarmos e dominarmos os nossos lábios. O silêncio, em muitas situações, é uma boa resposta. Às vezes, diante de uma afronta, a melhor resposta é o silêncio. Para que com mais calma você possa responder de uma forma mais compreendida, talvez a pessoa tenha razão, ou você lidar com isso de uma forma mais inteligente. Então, nós precisamos dominar os nossos lábios, as nossas linhas, a nossa língua, a nossa fala, não sermos intempestivos. Tiago está dizendo para nós sermos abençoados com a sabedoria, para que nós, no nosso nível de comunicação, melhore cada vez mais. Eu não estou dizendo para que você engula situações, não é isso. Mas que você trabalhe melhor as situações antes de responder. Com isso, a comunicação será melhor, ser mais ativa, ser mais clara, ser mais transparente, não no nível de estresse muito alto, mas no nível equilibrado, para que as pessoas possam se entender melhor, principalmente no ambiente familiar. Então é importante para nós compreendermos isso. Também eu quero falar para vocês, no ambiente de família, que o grande desafio nosso é ter famílias saudáveis. Ter famílias saudáveis. Sim, já falei outras vezes, não existe família perfeita. Nós somos imperfeitos, e mesmo que nós estamos num processo de santificação, num processo de aperfeiçoamento a cada dia, mas nós ainda erramos, temos alguns conflitos e precisamos consertar. Não podemos nos acomodar aos conflitos. Mas ser uma família saudável, de bom relacionamento e boa comunicação, é o objetivo que todos nós devemos ter. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês interessante. O pastor Maldonado, ele é um pastor, ele é psicoterapeuta, e ele já fez alguns livros, ele já produziu voltado para a família.
E ele diz o seguinte, o Jorge Maldonado, ele é um terapeuta cristão. Ele já, durante 25 anos, ele fez uma pesquisa sobre a família funcional e a família desfuncional. Então, o que é a família funcional? Família funcional é aquela família que funciona, que nos seus relacionamentos, no seu processo educacional, nos seus objetivos, está funcionando, está prosseguindo ao crescimento dos filhos, desenvolvimento emocional, psicológico, o trabalho, o relacionamento está funcionando. E o desfuncional é aquela família que só tem conflitos, que nada funciona, financeiramente o orçamento destruído, os cônjuges, filhos só vivem em conflitos. Então, essa é a família desfuncional. E interessante que ele fez uma pesquisa. Por que 50% dos casamentos fracassam? E por que 50% dos casamentos prosperam? E é interessante que você vai descobrir algumas coisas interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz o seguinte, a família funcional, olha que interessante, a família funcional, 69% dos problemas que acontecem dentro da família que prospera não são resolvidas. 69% dos problemas da família que funciona, que prospera, não se resolvem. Então, ou seja, desmistifica aquela situação de família perfeita. Mas tem um fator importante. Todos eles trabalham para que esses problemas sejam diminuídos. Eles não abrem mão de estarem juntos, mesmo com as dificuldades. Eles se mantêm juntos, unidos, mesmo diante dos problemas. Você vê que isso aqui é interessante? Então, a família feliz não é ausência de dificuldades, mas é poder estarem juntos, mesmo nessas circunstâncias. É o desejo de se manterem juntos, lutando, se aperfeiçoando juntos. Os outros, a família disfuncional, ele não consegue se manter, ele desiste. Desiste um do outro por causa dos problemas. E quando se desiste, cada membro da família se desintegra. Sofre com tudo isso. Por isso que a comunicação ela é muito importante no ambiente familiar. Nós crescemos, os valores morais de justiça, nós aprendemos dentro dos nossos lares, dentro das famílias. Então, o primeiro aspecto é com a comunicação correta, o nível correto de comunicação, de uma forma clara, objetiva, ouvindo, equilibrada, para procurar solucionar as questões, pensar no outro, entender no outro, a esposa, no marido, os pais com os filhos, possam gerar dentro do ambiente da família um ambiente favorável de crescimento social, de crescimento pessoal e um ambiente favorável para a evolução dos próprios filhos e a da própria família. Os problemas fazem parte do nosso dia a dia familiar, mas não abrir mão deles é algo fundamental. Não abrir mão de vencê-los juntos é o fator essencial para o progresso da família, para a alegria no lar, para que os filhos cresçam numa base sólida, numa base equilibrada. Por isso, vamos melhorar a comunicação dentro das nossas casas, melhorando dentro das nossas casas. A comunicação também melhorará no ambiente externo, quer nas escolas, quer no ambiente empresarial, quer mesmo no ambiente comunitário da igreja. Então, se comunique corretamente. É uma bênção que o Senhor está dando para nós nesta quinta-feira. Eu peço que você, individualmente, avalie você.
naquilo que você tem falhado, naquilo que muitas vezes você ouve e isso te irrita, e te irritando, você tende a responder de uma forma áspera, sem poder compreender o objetivo. Por isso, trabalhe na comunicação, pense sobre isso, ore sobre isso, e eu tenho certeza que nesse dia pode ser um dia importante para você, e um dia também para a sua família, para que a cada dificuldade ela seja vencida com muito amor, com muita compreensão e uma boa comunicação. Tá bom? Um grande abraço a você, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem encontre em você um lugarzinho fértil, uma terra fértil, e que possa abençoar a sua casa, e você pode ser edificado por ela, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento, nesta quinta-feira, por você, pela sua família, e eu peço que você se mantenha conectado conosco. Eu sei que muitas vezes a nossa comunicação é pelo WhatsApp, e parece muitas mensagens, mas é uma forma de nós nos comunicarmos, estarmos atentos um ao outro. Os pedidos de oração surgem. Agradecer a Deus também pela melhora de saúde, como eu recebi agora pela manhã da irmã Juliane Romano, que o seu tio e seus familiares do Rio de Janeiro já estão melhor. Isso alegra muito o nosso coração. Então, esteja atento, se não der para nesses horários você ver todos os vídeos, mas que você possa no seu tempo poder ouvi-los com muita atenção, porque é para você que ele é entregue, tá bom? É para abençoar a tua vida, é para fortalecer a tua família, é para abençoar a vida da igreja, ok? O nosso encontro será no domingo pela manhã novamente, na Escola Bíblica Online, e às 19 horas o nosso culto online. Então esteja atento, participe conosco. Quando eu transmito, eu observo quem está participando e fico muito feliz com isso. Então, muito obrigado. E também as vitaminas que eu estou mandando diariamente para vocês. É um desafio para que nós possamos fazer isso. E essa semana deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez seu culto doméstico? Então vamos fazê-los, vamos cumprir essa semana. E essas vitaminas são para que vocês tenham algumas atitudes positivas, fortalecendo a família. Tá bom? Então vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado a Deus por esta quinta-feira. Obrigado, Senhor, por tudo que nós realizaremos nela, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nos nossos relacionamentos nós possamos ter entendimento, inteligência e sabedoria nos se expressar, ó Deus. Senhor, te pedimos, Senhor, que tu tires de nós a impetuosidade, ó Deus, que muitas vezes tem atrapalhado os relacionamentos e a comunicação, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser mais prudentes no falar, ser mais lento no se expressar, como uma forma de meditarmos melhor, para termos uma comunicação melhor com os membros da nossa família. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus também. Muitas vezes carregamos marcas do passado, traumas do passado, ó Deus, e carregamos até os dias de hoje, que tem impedido uma melhor comunicação. Mas te pedimos, Senhor, nesse dia, que o teu Santo Espírito revele para nós, Senhor, situações que nós decidamos deixar para trás isso. Que no nosso intelecto, Senhor, nós deixamos essas marcas negativas, Senhor, que muitas vezes nos dificulta a nossa vida, para que nós possamos ser uma nova criatura, Deus, também nos nossos pensamentos, e que esses traumas possam ser vencidos, Senhor. Para que nós possamos comunicarmos sem medo, sem timidez, para o nosso bem, para o bem da família, Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus que tu ajudes também os pais a se comunicarem bem com seus filhos, Senhor. Ajude-os a ter paciência, ajude-os a saber ouvir, ó Deus. Ajude o Senhor a poder se expressar da melhor maneira possível, porque os filhos dependem também, Pai, da comunicação do Pai para crescerem emocionalmente, intelectualmente, ó Deus. Por isso, Pai, dai-nos entendimento no ambiente familiar, que o nosso falar seja sempre saudável, seja equilibrado, ó Deus, e quando por alguma razão, ó Deus, Senhor, talvez o silêncio seja a melhor resposta, ó Deus. Às vezes o silêncio fala muito mais e é mais prudente do que muitas palavras fora do lugar. Por isso, Senhor, dai-nos entendimento, dai-nos paz,
Abençoe as nossas famílias. Abençoe, Senhor, Senhor, o nosso dia a dia, os nossos desafios que nós temos nesse dia, mas que ao final dele, Senhor, antes de nós deitarmos, Senhor, nós possamos agradecer a Deus pela tua fidelidade durante esse dia. Abençoe aqueles trabalhadores que estão trabalhando, que estão indo para o seu trabalho, mesmo durante essa pandemia, aqueles que estão trabalhando nas suas casas, aqueles que estão preocupados com emprego, aqueles que estão procurando emprego, que em todas as circunstâncias tu estejas abençoando a vida dos teus filhos. Senhor, eu quero também pedir pela vida do Cláudio Van, que está retornando de licença de férias para o ambiente hospitalar, ó Deus. Protege ele, Senhor, guarda ele, Senhor, deste vírus. Continua abençoando, dando saúde ao teu filho e à sua família, Pai. Aqueles que ainda estão com algum ente querido, Senhor, com uma saúde abalada. Senhor, eu lembro da irmã Rosa Capixaba, Senhor. Abençoa ela, dá paz a ela, dá tranquilidade, equilibra, Senhor, a sua pressão arterial. Os nossos irmãos, Senhor, que têm alguma dificuldade com a diabetes. Senhor, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção. Lembramos também do Jorge, Senhor. Conversei com ele ontem, está bem. Abençoa a vida do Jorge. Abençoa a vida dos seus queridos, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir-se amados por ti, acompanhados por ti, e, Senhor, e protegidos por ti. Obrigado a Deus por esse tempo de comunicação online. Que o teu Santo Espírito leve, Senhor, esta mensagem a cada lar e possamos ser abençoados por ela, Deus. Obrigado a Deus. Fica conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Uma quinta-feira abençoada.